Passamos agora a fazer os nossos estudos no capítulo 4 do livro do Halliday, volume 1, quando passamos a analisar o movimento em 2 e 3 dimensões. Vamos lembrar que no nosso capítulo 2, nós estudamos o movimento unidimensional. E lá, por ocasião, a gente simplesmente dizia que a posição era x inicial, era x num determinado tempo qualquer, certo? Então era isso que acontecia lá. Agora, quando a gente começa a pensar em 2 dimensões, a gente começa a analisar simultaneamente o movimento na direção x, na direção y, e quando são em 3 dimensões, nós vamos ter x, y e z. Tá? Os conceitos básicos não se alteram, os conceitos básicos continuam os mesmos. Entretanto, não tem como negar, o grau de complexidade ele acaba ficando maior. Por exemplo, então vamos lá desenhar o nosso eixo XY, Z. Então aqui eu vou ter o meu eixo X, aqui eu vou ter o meu eixo Y e por aqui assim o meu eixo Z, tá? Então deixa eu só organizar aqui, aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y e aqui é o meu eixo Z, tá? Com seus vetores unitários e JK, como nós já vimos anteriormente. Só que agora essa partícula, por exemplo, ela vai estar numa posição aqui no espaço. E o fato dela estar no espaço faz com que, a partir de agora, eu tenha que posicionar ela através de um vetor. Tá? E esse vetor agora, ele é um vetor R. Esse vetor R, então, vamos lá. Então, eu vou ter o meu vetor posição, tá? Que é o meu vetor R. Esse vetor R, ele vai ter uma componente X, uma componente Y e uma componente Z. Ou seja, eu vou ter o meu vetor R com um Rx na direção Y, mais um Ry na direção J, mais um Rz na direção K. Então, eu tenho que parar e pensar que agora eu tenho que dar todas essas informações. Agora, como é que a gente vai determinar essas informações? Então, vamos lá. Por exemplo, eu vou ter que rebater esse ponto aqui. Esse ponto aqui, eu vou ter um Rx. Eu vou ter aqui um Rz. E eu vou ter lá um Ry. Então perceba que quando eu posiciono esse meu vetor R no espaço, ele me dá automaticamente uma posição no eixo X, uma posição no eixo Z e uma posição no meu eixo Y. Então tudo isso eu preciso levar em consideração agora, certo? Bom, quando nós víamos lá no nosso unidimensional, nós vimos que o ΔX, que era o deslocamento, ele era a posição final menos a posição inicial, ok? Agora, nesse modelo bidimensional ou tridimensional, o que vai acontecer? Eu vou ter um ΔR, que vai ser o meu R final, o R2, menos o meu R1. Bom, e se eu tenho o R2 e se eu tenho o R1, eu tenho que lembrar que o meu ΔR agora, ele vai ter que ser, quem que vai ser o meu R2? Vai ser um R2 na direção XY, mais um R2 na direção YJ, mais um R2 na direção ZK, menos, bom, aí eu tenho que ir lá e fazer a mesma análise para o meu vetor R1. Então eu vou ter um R1x na direção Y, mais um R1y na direção J, mais um R1z
na direção K. E aí, quando eu vou fazer esse meu vetor deslocamento, tá? O que eu vou ter? Eu vou ter um R2x menos R1x na direção I, mais R2y menos R1y na direção J, mais um R2z menos R1z na direção K. Certo? Então, cada pedacinho desse, eu vou ter um deslocamento na direção X, um deslocamento na direção Y e um deslocamento na direção Z. Tá? Então, perceba que agora o meu grau de complexidade ele vai aumentar por conta que eu tenho que fazer simultaneamente análises na direção X, na direção Y e na direção Z. Tá certo? Bom, podemos agora fazer o exemplo 4.01, que ele faz a análise de um movimento bidimensional para um coelho. Tá certo? Então, olha só. Ele me disse o seguinte. Deixa eu só colocar aqui um eixo X e um eixo Y. Tá certo? Deixa eu colocar aqui para onde que cresce o meu eixo X e o meu eixo Y. Tá? Opa. X. Bom. Um coelho atravessa um estacionamento no qual, por alguma razão, um conjunto de eixos coordenados foi desenhado. As coordenadas da posição do coelho em metros, em função do tempo, são seguidas em segundos, são dados por. Então, essa equação aqui, ela vai me dizer onde que o objeto está na direção X ao longo do tempo. Essa equação aqui, ela vai me dizer onde que o coelho está na direção Y ao longo do tempo, tá certo? Bom, aí vem a letra A. No instante t igual a 15 segundos, qual é o vetor posição R do coelho na notação dos vetores unitários e na notação módulo ângulo, tá? Então, olha só. Se eu quero saber... Deixa eu só jogar aqui um pouquinho para cima. Isso. Se eu quero saber, na letra A, qual a posição do coelho no instante t igual a 15 segundos, eu vou fazer exatamente aquilo que eu já fazia lá no meu capítulo 2. Então, por exemplo, se eu quero saber o meu Rx, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela minha equação lá, menos 0,31 vezes t ao quadrado, só que o tempo é 15, mais 7,2 vezes t, só que o t é 15, mais 28. Então, o Rx, a posição na direção X desse coelho, após 15 segundos, vai ser 66 metros. Agora, para eu calcular o meu Ry, tá, eu vou fazer a mesma coisa. Tá? Então, eu vou pegar a minha equação lá em cima, Ry, então vai ficar 0,22 vezes t ao quadrado, que é 15, menos 9,1 vezes t, que é 15, mais 30, ok? E após fazer isso, eu encontro que o meu Ry, ele está valendo menos 57 metros, tá certo? Então, olha só, quando eu começo e faço essa análise, eu posso chegar à seguinte conclusão. Aqui eu vou desenhar meu eixo X. Aqui vou desenhar o meu eixo Y. Tá? Vou colocar aqui sentido positivo é para cá. Sentido positivo é para cá. Tá? Conforme a gente acabou de fazer os cálculos, tá? O Rx é mais 66 metros. Então, vou marcar, por exemplo, aqui mais 66 metros para o meu eixo X. Tá? E
menos 57 metros para o eixo Y. Então, alguma coisa aqui, por exemplo, menos 57 metros na direção Y. Tá? Então, se eu quiser desenhar o meu vetor posição nessas condições, tá? Vai ser algo assim. Então, esse é o meu vetor posição, tá? Referente ao instante de tempo 15 segundos, tá certo? Bom, agora vamos parar e vamos pensar. Ele me pediu que eu forneça isso em vetores unitários, tá? Então, nos vetores unitários, a gente pode simplesmente chegar à seguinte conclusão, que com essa informação e essa, tá? O meu vetor posição, ele vai ser 66 metros na direção I, menos 57 metros na direção J. Então, essa é a notação nos vetores unitários. Só que ele também quer a relação módulo-ângulo. Para eu poder calcular o módulo, então o que acontece? Eu tenho aqui o módulo do meu Rx, tá? Então aqui eu tenho o meu Rx, aqui eu tenho o meu Ry. Se eu quero saber o módulo de R, R ao quadrado vai ser quem? O Rx ao quadrado mais o Ry ao quadrado. Então, o R ao quadrado vai ser Rx 66 ao quadrado mais o Ry, que é menos 57 ao quadrado. Quando você resolve isso e tira a raiz quadrada, você vai perceber que o módulo de R vai fechar 87 metros. Só que eu preciso saber um ângulo, certo? Então, um dos ângulos que eu posso ter de informação e fornecer é esse ângulo θ aqui, certo? Esse ângulo θ, ele está sendo fornecido em relação ao eixo positivo do eixo X no sentido horário. Então, eu preciso fornecer todas essas informações, tá certo? Então, para eu calcular esse ângulo, vamos lembrar que a gente fazia esse triângulo aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. Seus respectivos cateto oposto, cateto adjacente e a sua hipotenusa, tá? Se eu usar que tangente de θ é igual a cateto oposto, que é menos 57, sobre cateto adjacente, que é 66, tá? Então você vai achar que a tangente de θ, fazendo os devidos cálculos, que o θ vale menos 40,79 graus. Tá? Então esse menos aqui está me indicando que ele é no sentido horário, tá certo? Então se eu quisesse colocar no sentido horário, eu faria 360 graus menos esse valor aqui, ok? Tendo feito tudo isso, ele tem ainda a letra B. E a letra B ele pede assim: desenhe o gráfico da trajetória do coelho de t igual a 0 até t igual a 25. Então o que eu posso fazer? Eu vou, por exemplo, selecionar essa minha equação aqui do eixo X, tá? E nela eu vou colocar valores. T igual a 0 segundos, t igual a 5 segundos, e vou colocar valores até chegar ao t igual a 25 segundos. Da mesma forma, eu vou fazer o mesmo procedimento na direção Y. Então eu vou colocar valores aqui, aqui, os mesmos valores que eu usar para X. Por quê? Porque quando eu for colocar isso no meu eixo XY, tá? Opa! Quando eu vou colocar isso no meu eixo XY, tá? Eu vou ter para cada pontinho desse uma informação X e uma informação Y, certo? E aqui vai ser a minha posição para os 0 segundos, depois uma posição para os 5 segundos e assim sucessivamente. Eu já peguei lá no livro do Halliday o exercício pronto. Então olha só, no instante 0 segundos ele estava um pouco antes do 30, tá? E estava aqui no
30. Depois, 5 segundos, ele estava perto do 60, aqui no 55 ou aproximadamente, e aqui no menos 10. Depois, em 10 segundos, ele estava aqui no 70 praticamente, e aqui no menos 40. E aí tu conseguiu desenhar e informar onde que esse coelho estava à medida com que o tempo passava. Lembra que a gente calculou para o tempo igual a 15 segundos? Então quer dizer que nesse caso aqui, ó, o meu vetor posição, lá no instante 15 segundos, fazendo e aproveitando o desenho que o próprio Halliday nos forneceu, tá certo? Ele está aqui, ó. Então esse é o vetor posição para o instante de tempo 15 segundos, tá certo? Fazendo aqui em escala, bonitinho, organizado. Mas aqui eu fui calculando para 0 segundos, para 5 segundos, para 10, para 20, para 25, a posição e a trajetória que o coelho percorreu ao longo de todo o movimento dele, ok? Num próximo passo, o nosso objetivo é calcular a velocidade. Agora, ela não é mais só uma velocidade média, ela é uma velocidade vetorial média, tá? E essa velocidade vetorial média, ela vai ser um vetor, porque ela tem a direção x, y, z, tá? E o delta r por delta t, ok? Lembrando que esse meu delta r, como nós vimos anteriormente, ele vai me fornecer um delta x na direção y, só que agora eu vou dividir pelo tempo, mais um delta y na direção j, que eu também vou dividir pelo tempo, tá? Mais um delta z na direção k, que eu também vou dividir pelo tempo. Se você lembra de todas as informações que a gente já fez, tá? Isso significa dizer que eu vou ter uma velocidade média na direção x, vou ter uma velocidade média na direção y, vou ter uma velocidade média na direção z. Mas além da velocidade vetorial média, eu vou ter a minha velocidade vetorial instantânea. Então, velocidade vetorial instantânea. Então vamos lá. A minha velocidade vetorial instantânea, assim como já acontecia na minha velocidade instantânea lá no capítulo 2, ela vai ser a derivada do r em função do tempo, tá? Então, novamente, aqui eu vou ter uma velocidade dx dt na direção y, mais uma velocidade dy dt na direção j, mais uma velocidade dz dt na direção k. Ok? Então, novamente, eu vou ter uma velocidade vx, vy, vz. Bom, agora como é que a gente consegue identificar a diferença entre elas pensando numa análise gráfica? Tá certo? Então, por exemplo, eu vou desenhar aqui o meu eixo x e o meu eixo y, tá? Então, aqui está o positivo do x, aqui está o positivo do y. Eu vou desenhar aqui uma trajetória qualquer, tá? Bom, eu vou ter aqui, por exemplo, um vetor posição R1, tá? Então aqui eu tenho o vetor posição R1. Eu vou ter aqui um vetor posição R2, por exemplo, esse daqui, tá? E para eu calcular a minha velocidade vetorial média, então a minha velocidade vetorial média, eu tenho que saber o delta R sobre delta T.
Bom, quem é o meu ΔR? O meu ΔR vai ser R2 menos R1, que vai ser esse vetor aqui, que vai ligar daqui até aqui. Então, esse é o meu ΔR. Bom, agora vamos pensar. Se o meu ΔR tem uma direção em sentido fixa, a minha velocidade vetorial média também vai ter que estar nessa direção em sentido. Ou seja, a minha velocidade vetorial média vai ter que estar, de alguma forma, atrelada aqui. Então, essa é a minha velocidade vetorial média. Agora, a minha velocidade instantânea. Então, por exemplo, nesse ponto aqui, a minha velocidade instantânea vai, por exemplo, estar aqui, ó. Tá? Então, aqui eu tenho a velocidade instantânea, vetorial instantânea, na posição 1. Aqui, na posição 2, eu vou ter a minha velocidade vetorial instantânea na posição 2. Tá? Então, cada uma vai ter a sua direção em sentido. Ok? Essa aqui, como é uma derivada, ela vai ser tangente à trajetória, sempre. Então, ela vai tocar a trajetória num único ponto. Ok? E aí, na sequência, o livro do Halliday, ele retorna ao problema do coelho. E ele faz o seguinte. A velocidade bidimensional do coelho correndo, lá no nosso problema 401. Determine a velocidade no instante t igual a 15 segundos do coelho no exemplo anterior. Tá certo? Então, o que eu tenho que fazer? Ele quer saber a velocidade no instante. Ele não quer saber a velocidade vetorial média. Tá? Então, se ele quer saber a velocidade instantânea, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer achar quanto que vale a Vx, que vai ser a minha dx dt. Ou seja, a minha Vx vai ser menos 0,31t ao quadrado mais 7,2t mais 28, derivando em relação a t. Bom, aí você precisa lembrar que essa derivada de t, nós já vimos lá, tá certo? Que vocês não viram o cálculo ainda, tá? A derivada de t ao quadrado é 2t, a derivada de t é 1 e a derivada de uma constante é 0. Então, se você faz 2 vezes menos 0,31 vezes t ao quadrado, vezes t, perdão, você vai encontrar o seguinte, que a velocidade na direção x, ela vai valer menos 0,62t mais 7,2. Ok? Vou repetir o mesmo processo para a direção y. Então, a velocidade na direção y vai ser dy dt, ou seja, a velocidade na direção y vai ser 0,22t ao quadrado menos 9,1t mais 30, derivando em relação ao tempo. Tá? Derivada do t ao quadrado 2t, derivada do t é 1 e derivada de uma constante é 0. Isso significa dizer que a minha velocidade na direção y, ela está valendo 0,44t menos 9,1. Bom, mas ele quer saber no instante 15 segundos. Ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, no lugar desse t aqui, e vou colocar 15. No lugar desse t aqui, eu vou colocar 15. E vou encontrar que a velocidade x no instante 15 segundos, ela vai valer menos 2,1 metros por segundo,
E a velocidade velocidade y, perdão, no instante 15 segundos, ela vai valer menos 2,5 metros por segundo. Então, organizando essas informações para deixar tudo bonitinho, então quer dizer que a minha velocidade instantânea no instante 15 segundos, ela está valendo menos 2,1 metros por segundo na direção I, mais menos 2,5 metros por segundo na direção J. Tá ok? Então, é isso que está acontecendo com a minha velocidade. Tá? Se eu quiser desenhar essa velocidade, levando em consideração os meus eixos x, y, tá? Então, aqui eu tenho o x, aqui eu tenho o y, tá? Só que agora aqui vai ser o meu vy, aqui vai ser o meu vx, tá? Então, o meu vx está valendo menos 2,1. Acabei desenhando para o lado errado. E o menos vy para cá, menos 2,5. Então, se eu coloco aqui, ok? O meu vetor velocidade instantânea nesse momento vai ser esse. Tá? Então, esse é o meu vetor velocidade instantânea no instante de tempo 15 segundos. Tá certo? Bom, para terminar essa parte inicial, nós vamos continuar o mesmo raciocínio, só que agora a gente vai ver o quê? A aceleração vetorial média. Tá? E aí perceba que o raciocínio vai ser exatamente o mesmo, né? Então, a minha aceleração vetorial média, ela vai ser a velocidade no ponto 2, vetorial, menos a velocidade no ponto 1, vetorial, e eu vou dividir isso pelo tempo. Ou seja, eu vou ter uma variação de velocidade sobre tempo. Tá? Se eu quero saber a minha aceleração instantânea, novamente eu vou ter a derivada da minha velocidade instantânea em relação ao tempo. Tá? Então aqui eu tenho a minha aceleração instantânea. Ok? Então perceba que eu nem vou ficar agora nesse momento fazendo análises maiores, né? Mas eu tenho que tomar cuidado que o raciocínio é o mesmo, né? Aceleração média, variação da velocidade vetorial sobre tempo. Aceleração instantânea, a derivada da velocidade sobre o tempo. Tá ok? Bom, eu acho que convém recordar nesse momento que é necessário fazer uma análise muito cuidadosa, tá? Daquelas questões dos sinais das velocidades da aceleração. Se velocidade e aceleração estão para o mesmo lado, naquela direção x ou y ou z, tá? Eu vou ter um aumento de velocidade. Se elas estiverem para sentidos opostos, eu vou ter uma diminuição de velocidade. E aí eu tenho que analisar isso em relação a x, a y e a z. Tá ok? Bom, e novamente ele faz referência lá ao nosso probleminha do coelho, né? Então ele quer saber qual a aceleração no instante 15 segundos. Bom, então o que nós já temos até aqui? Nós já temos a posição, nós já calculamos qual que é a minha velocidade na direção x, e agora eu tenho que calcular a aceleração na direção x fazendo dvx dt, tá? Então a minha aceleração na direção x vai ser a derivada de menos 0,62t mais 7,2 dt. Lembrando que, e aí isso precisa ser gravado, derivada da constante em relação a t é zero, derivada de t em relação a dt é 1, tá? Então isso significa dizer que a minha aceleração x
ela vai valer menos 0,62 metros por segundo ao quadrado. Como não tem nenhuma dependência com t, significa dizer que essa aceleração ela é constante na direção x ao longo de todo o meu movimento, tá certo? Da mesma forma, vou fazer análise aqui na direção y. Nós tínhamos a função y, fizemos a derivada para calcular a velocidade, e agora eu preciso fazer a derivada para calcular o meu AY, ou seja, o meu dvy dt. Então, a minha aceleração na direção y vai ser a derivada de 0,44t menos 9,1, derivando em relação a t, e a minha derivada na direção y vai ficar 0,44 metros por segundo ao quadrado. Fazendo então a organização de todas essas informações, eu chego à conclusão de que o meu vetor aceleração instantânea ele vale menos 0,62 na direção y mais 0,44 na direção j. E ele é um vetor constante ao longo de todo o meu movimento. Tá ok?